Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudarmos o capítulo 2 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele vai falar sobre o perdão, vai falar também sobre a restauração dos irmãos caídos e também sobre a missão de anunciar o Evangelho como o bom perfume de Cristo. Mas antes da gente darmos início ao nosso estudo, meus irmãos, como eu sempre faço nos vídeos antes de iniciar o nosso estudo, se inscrevam no canal, meus irmãos, e ativem o sininho, para que nos próximos vídeos que eu postar, o YouTube ele notifique cada um de vocês e que vocês não irão perder o próximo vídeo que eu postar. Por isso que a sua inscrição e a ativação do sininho é muito importante. E também, como eu sempre digo, o YouTube lhe recomenda para mais e mais pessoas, assim como vocês que estão assistindo o vídeo aqui, que essas pessoas virão, através deste canal, conhecer a Palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho? Ótimo! Vamos agora iniciarmos o capítulo 2 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E vamos ver aqui, nesses primeiros versículos de 1 até o 4, vamos ver a dor e o amor de Paulo. Nesses primeiros versículos aí, do 1 até o 4. Vamos ver aí. Portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Pois, se eu entristeço vocês, então quem vai me alegrar? Somente vocês, a quem tenho entristecido. Foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deveriam me alegrar, pois eu tenho a certeza de que, quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste e derramando muitas lágrimas. Porém, não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho por todos vocês. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele recorda que a sua carta anterior, ela foi escrita com lágrimas. Não foi para condenar, mas para mostrar o seu amor profundo pela comunidade. Por isso que Paulo, ele escreveu a carta anterior com lágrimas. Por isso, meus irmãos, que aqui aprendemos nesses primeiros versículos que a verdadeira correção, ela vem do amor e não da dureza, mas sim do amor. Por isso que, para nossa realidade, esses versículos nos mostram o seguinte: quando precisarmos corrigir alguém, nós temos que fazer isso com amor e não por orgulho. Porque só assim o outro, ele sentirá que você se preocupa com ele de verdade. Por isso que tem muitos irmãos que, quando vai corrigir alguém, corrige com dureza e não com amor, não com sabedoria, mas com dureza, gritando. E não é assim. E Paulo nos mostra isso. Quando precisarmos corrigir alguém, nós temos que fazer isso com amor e não com dureza, e não por orgulho, mas sim o amor. Por isso, meus irmãos, que esses versículos nos mostram isso. Quando precisarmos corrigir alguém, um de nossos irmãos, corrijamos com amor. Amém? Vamos agora continuarmos esses próximos versículos, do 5 até o 11, onde vamos ver aqui o perdão ao irmão arrependido. Dos versículos do 5 até o 11. Vamos ver aí.
Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso, peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Meus irmãos, olha o que Paulo está falando aqui. Paulo, ele fala de um irmão que havia causado dor à comunidade. Paulo está falando disso, de um irmão que havia causado dor à comunidade. E Paulo, ele pede que agora esse irmão seja perdoado e acolhido novamente na comunidade, para que ele não desanime. Por isso, meus irmãos, que nesses versículos aqui, aprendemos que o perdão, ele é essencial para restaurar vidas e impedir que Satanás ele tenha vantagem sobre nós. Por isso que o perdão é essencial. Precisamos perdoar os outros, meus irmãos. Precisamos, porque o perdão ele pode restaurar vidas e impedir que a obra do maligno tenha vantagem sobre cada um de nós. Precisamos perdoar. Por isso que para nossa realidade hoje, se alguém errou com você, se alguém lhe ofendeu, algum irmão fez alguma coisa contra você, perdoe ele e dê a oportunidade de recomeço. Por isso que o perdão, ele cura tanto quem erra quanto quem perdoa. O perdão, ele cura os dois, todos. Por isso que o perdão é essencial. É isso que nesses versículos aqui, Paulo está nos ensinando. Amém? E agora, nesses próximos versículos, do 12 até o 13, Paulo vai falar sobre a missão de anunciar o Cristo, o nosso Salvador. Dos versículos do 12 até o 13. Vamos ver aí. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso, me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele conta a sua viagem missionária. E ele conta também como o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, abriu as portas para o anúncio do Evangelho, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, às perseguições diante de Paulo. Paulo conta isso, toda a sua viagem missionária. E aqui nesses versículos, aprendemos que quem vive para nosso Senhor Jesus Cristo deve estar atento às oportunidades que Deus ele abre para nós que vivemos em Cristo. Temos que estar atentos às oportunidades que Deus ele abrirá para nós evangelizarmos. Precisamos estar atentos a isso, meus irmãos. Falar de Jesus, porque Deus ele vai abrir essa oportunidade para a gente falar
de Jesus para as pessoas, falar da sua palavra para os irmãos. Por isso que temos que prestar atenção às ocasiões do dia a dia em que você pode falar de Jesus, com palavras ou atitudes, que quer que seja, mas prestem atenção nas oportunidades, nas ocasiões do dia a dia, em que nós podemos falar de Jesus para os nossos irmãos. Prestem atenção nisso, meus irmãos. Prestemos atenção nisso. E agora, para finalizar o capítulo 2 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, dos versículos 14 até o 17, nós vamos ver aqui o bom perfume de Cristo. Nos últimos versículos, do 14 até o 17. Vamos ler aí. Mas dou graças a Deus, porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele compara os cristãos a um perfume. Paulo compara os cristãos a um perfume que se espalha pelo mundo. Para uns, esse perfume dá vida, para outros, julgamento. Por isso que o Evangelho, ele não é só uma mensagem. A palavra de Deus não é só uma mensagem, não é só uma escrita, mas sim é um testemunho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesses últimos versículos aqui, aprendemos que a nossa vida, ela deve exalar esse perfume de Cristo para as outras pessoas, mostrando ao mundo quem Jesus Cristo é. Precisamos ser esse perfume que exala Jesus para as pessoas. E aí, para finalizar, pergunte-se diariamente, todo santo dia se pergunte: as minhas atitudes, elas estão transmitindo o perfume de Cristo às pessoas e ao meu redor? E aí, pergunte-se diariamente, como estão as suas atitudes? Será que essas atitudes, esses comportamentos que vocês estão vivendo diariamente, está transmitindo o perfume de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra dele, para tantas pessoas e também ao seu redor? As suas atitudes? Pergunte-se diariamente. Amém, meus irmãos? E aqui, nesse último capítulo, para a gente finalizar, nesse capítulo 2, de segunda carta de São Paulo aos Coríntios, aprendemos aqui 4 lições hoje. 4. Primeira lição: a correção verdadeira, ela nasce do amor. Segundo, o perdão, ele restaura e fortalece a comunidade. Terceiro, devemos estar atentos às portas abertas para evangelizar. E o último ensinamento, que a nossa vida, ela deve ser um perfume de Cristo no mundo. Amém? E antes de finalizarmos esse estudo de hoje, esse capítulo 2, como eu sempre peço, meus irmãos, nos meus vídeos, tanto no começo como no fim, para que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para não perder os próximos vídeos que eu postar, e o YouTube vai notificar
cada um de vocês e também ele vai recomendar para mais e mais irmãos que se aproximem da palavra de Deus por meio desse canal aqui. Por isso que a sua inscrição e ativação do sininho e o like também é muito importante para o canal. Amém? E também, meus irmãos, compartilhem esse vídeo para as outras pessoas, os familiares seus, amigos, para que eles voltem para nosso Senhor Jesus Cristo e conheçam, para quem não conhece, conheçam a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá, meus irmãos.